Um anúncio está muito próximo de acontecer e o segundo reforço colorado deve ser oficializado nas próximas horas. O clube negocia com mais jogadores no mercado. 2 atacantes estão negociando neste momento com a equipe colorada. Vamos atualizar também a situação de outros negócios que estão na pauta do Internacional. Tudo isso aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia para vocês. Estou de volta aqui no canal para a gente atualizar as informações do Colorado. O Inter que está bem próximo de confirmar o seu segundo reforço para a temporada. O Inter conseguiu destravar a saída do Félix Torres do Corinthians. Na verdade, a situação dependia muito mais do clube paulista do que de fato de um esforço do Internacional. Havia uma pendência entre o Corinthians e o empresário do atleta que impedia o avanço das conversas. O empresário estava aguardando receber alguns valores que estão atrasados ou que estavam atrasados, porque a informação que vem de São Paulo das últimas horas é que o Corinthians resolveu estas pendências e o acordo com o Internacional deve ser selado nas próximas horas. Empréstimo com opção de compra, empréstimo até o final do ano, com os clubes dividindo aí o salário do Félix Torres, que pelo que eu soube não é nada barato. O Inter, mesmo pagando apenas uma parte do salário, vai ter um investimento ainda alto para esse zagueiro que é considerado uma aposta, né? O Félix Torres vem para o Corinthians como um jogador consolidado, que vinha muito bem no futebol mexicano, mas na passagem dele no Corinthians ele não consegue entregar. Então ele vem para o Internacional com esse aspecto de aposta, mas uma aposta cara de um jogador que não recebe um salário baixo, e é uma convicção aí do Fabinho Soldado, o cara que está à frente do departamento de futebol do Internacional. Falando em negociações, pessoal, o Inter tem 2 negócios acontecendo neste momento com jogadores do setor de ataque. O primeiro é o Alejandro, jogador que inclusive tem uma aproximação nas últimas horas do Internacional. Os colegas da ESPN trouxeram que houve um avanço e um sinal verde dado pelo clube russo CSKA para que o Inter avance nesta negociação. O clube comprou o jogador na temporada passada, no início de 2025 do Bragantino. O jogador, na verdade, até corrigindo, tá? Ele não comprou. O que aconteceu foi que o Alejandro pagou a sua multa para sair do Bragantino, ele pagou do próprio bolso a multa e aí acertou com o CSKA. Uma história bem comum e bem estranha, mas o clube agora está disposto a ouvir propostas pelo atacante. Ele está no Brasil, o campeonato russo está paralisado pelo menos até março por conta do inverno, do frio muito rigoroso que faz lá na Rússia. Então o calendário russo nesse momento está parado e o jogador quer se manter em atividade e quer jogar no Internacional. Pesa também a boa relação entre o clube e o staff do atleta. O Juliano Bertolucci trabalha com o Alejandro, não é ele o único empresário do jogador, mas isso acaba facilitando também as conversas. O Inter já teve interesse aí no Alejandro em outras oportunidades após o título, não, após ele ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro lá em 24, e antes também o Inter já tinha certo interesse nesse jogador e agora sim pode concretizar esta chegada nos mesmos moldes. O Inter arcando também com parte do salário, empréstimo com opção de compra. O outro atacante, pessoal, que o Inter negocia é Vitinho. Sim, por mais que pareça incrível, a informação que vem do Internacional é que apenas agora o Inter está iniciando a conversa com o Vitinho. Sim, para quem não sabe, o Vitinho está emprestado ao Internacional, ou melhor dizendo, cedido pela normativa da FIFA por conta da guerra na Ucrânia e na Rússia até julho desse ano. Então o Vitinho ele tem contrato até a metade do ano. O contrato dele com o Dinamo de Kiev da Ucrânia ele vai até a metade do ano também, ou seja, ele vai ficar livre no mercado a partir de julho deste ano. E o Inter
já poderia ter iniciado a partir de janeiro uma conversa para oferecer um contrato definitivo ao Vitinho, um pré-contrato, para que ele assine e permaneça por mais tempo no Inter, assim como foi, por exemplo, com o Vitão. Foi a mesma situação. O Vitão estava cedido pelo Shakhtar ao Inter, o contrato foi sendo prolongado até se encerrar com o clube da Ucrânia e o Inter foi lá e contratou o jogador em definitivo. Então, é o que tenta fazer também em relação ao Vitinho. O que me surpreende é que a informação que vem do Inter é que apenas agora esse movimento começou a ser realizado. A gente já tem informação do mercado de que o Santos já havia sondado o staff do jogador, o Bahia também havia procurado o staff do atleta e um time da China estava avançando na sua contratação, inclusive oferecendo um salário 2 vezes maior do que o Internacional estava pagando também. Então, tudo isso está me chocando, sinceramente, porque eu não esperava que o Inter estava nesse estágio do negócio. Para mim, a conversa já tinha que estar avançada. O Vitinho é um dos melhores atacantes do Inter, é até surreal falar isso, mas é verdade. Não acho o Vitinho tudo isso, mas dentre o que o Inter tem hoje, é um jogador que faria muita falta caso saísse, ainda mais de graça, né? Podendo permanecer no Inter e o Inter não conseguindo convencer o jogador que aqui é o melhor projeto. Então, a negociação está agora sim finalmente começando e o Inter tem otimismo na permanência do atacante. Para atualizar vocês, pessoal, em relação a Rodrigo Becão, que é outro jogador que também interessa ao Internacional, o Inter está iniciando também conversas com o Fenerbahçe da Turquia para tentar a contratação desse jogador no mesmo molde, empréstimo com opção de compra. Outros clubes também buscaram esse jogador, não só no mercado brasileiro, mas também fora do país, na Itália, na própria Turquia. Clubes estão interessados no zagueiro brasileiro de 29 anos. Entrei em contato há pouco com o staff do Rodrigo Becão e não tem nenhuma novidade, tá? O Inter não fez nenhum novo contato, apenas aquele contato inicial de sondagem, tentativa de entender se o clube turco estaria interessado no empréstimo do jogador, mas ainda não houve um avanço nesta negociação. É um estágio bem diferente do que está, por exemplo, o Alejandro, onde o Inter já conseguiu pelo menos uma sinalização bem positiva do time russo de que vai emprestar o jogador. Aqui não. O Fenerbahçe ainda não deu uma resposta ao Internacional sobre a possibilidade desse negócio, talvez até pela maior procura. Um jogador que hoje tem mais concorrência que o próprio Alejandro, então por isso o negócio ainda não avançou com o Internacional. O Inter segue treinando no CT Parque Gigante, os comandados do Paulo Pesolano seguem a pré-temporada, já com o Paulinho Paula incorporado como reforço. Pesolano está conhecendo esse jogador, está entendendo as suas características de forma mais assertiva, né, estando no dia a dia com este atleta. E na quinta-feira o Inter enfrenta o Monson no Paço da Areia, ainda com o time dos garotos. Então Pablo Fernandes seguirá comandando o time dos jovens aí do Internacional, com alguns reforços, Cleiton Sampaio, Alan Benítez, Ronaldo, enfim, os reforços aí do grupo profissional. Tá certo, pessoal? Fico por aqui nesse vídeo, deixe seu like nesse conteúdo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo vídeo. Até mais!